Mais um vídeo do nosso quadro de perguntas e respostas. Dessa vez foram 18 perguntas, eu responderei todas. E se você tiver alguma pergunta aí para o próximo episódio, é só deixar aqui no comentário desse vídeo. Nesse vídeo a maioria das perguntas foram sobre equipamento ou então sobre carga de treinamento, além também de algumas dicas para o dia da prova. Então vamos lá aprender um pouquinho mais. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, é só assinar o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. Então, vamos começar a responder aí as 18 perguntas que vocês fizeram pelas nossas mídias sociais. Se você por acaso tiver alguma pergunta para o próximo episódio, é só deixar aqui nos comentários. Eu também vou fazer uma chamada lá nas mídias sociais quando sair o próximo vídeo. A primeira pergunta foi do Gregory Fernandes. Vale a pena investir em rodas de carbono e uma bicicleta speed de entrada? Presumindo que você seja um triatleta, a minha resposta seria não. Junta mais um pouquinho de dinheiro aí e faz um upgrade para uma bicicleta com uma geometria de triatlon. Vai te dar muito mais performance, você vai andar muito mais rápido em uma bicicleta de triatlon com as rodas de treino do que uma bicicleta road com rodas de competição. Próxima pergunta do Fabrício Martins. O que ou quais tipos de exercício fazem o VO2 aumentarem? A sequência diária de treinos, volumes, intensidade, todas essas em uma determinada sequência? Bom, então, primeiro você tem que entender que o VO2 é muito genético e é muito difícil de trabalhar, de aumentar, o que é o contrário do seu limiar anaeróbico, então, que o pessoal chama aí no mundo de ciclismo de FTP. Então, o que acontece? Se você tem um VO2, digamos aí, de 55, você vai demorar muito tempo para empurrar esse VO2 de 55 para 60, apenas um 10% ali de melhora. Já o seu limiar anaeróbico, que é mais específico da competição de triatlon, esses 10% você consegue fazer muito rápido, você consegue fazer, dependendo da situação aí, do nível do atleta, em até um mês. Já 10% de melhora no VO2 vai demorar muitos meses, 6 meses, coisa de talvez até um ano, dependendo também do nível do atleta. Então eu prefiro focar mais na intensidade do limiar anaeróbico do que do VO2, que é uma intensidade mais acima, que tem um fator genético, um componente genético muito grande. É claro que toda semana, geralmente, eu ainda sugiro o atleta trabalhar nessa intensidade, mas é mais para criar uma eficiência para a intensidade do limiar anaeróbico, da sua intensidade de prova, do que necessariamente aumentar o seu VO2. Próxima pergunta do Francisco Casters. Qual o volume de treino semanal para o iniciante se preparar para um triatlon olímpico? Bom, como você não determinou o seu objetivo aqui, eu vou recomendar o que a gente tem no nosso site, no nosso programa de triatlon olímpico. O nível iniciante, o programa é entre 5 e 9 horas semanais. Inclusive eu vou deixar um link do programa aqui na descrição desse vídeo. A próxima pergunta é do Sérgio Guimarães. Nado bem, consigo sair na frente nas provas que participo, porém a corrida até a T1 é uma tortura. Esses 100 metros no final da natação até a bike fazem minha frequência subir até a máxima facilmente. Esse pequeno trecho da prova é treinável? Como simular a intensidade da natação mais a corrida até T1? Excelente pergunta, e você não está sozinho. Primeiro que sempre que eu vou analisar os dados de um dos atletas que eu trabalho no particular, personalizado, é muito normal no dia da prova a frequência máxima cardíaca que ele teve foi ali nos primeiros minutos do ciclismo. E o porquê disso? Justamente por essa situação de você fazer essa transição. Você está ali deitado na natação,
de repente você fica em pé, então tem toda essa mudança desse fluxo sanguíneo aí, e você ainda vai ter que correr ali até a bicicleta. Tem muita gente que fica até meio tonto ali, sem entender direito o que está acontecendo. Então, isso em questão fisiológica não é muito treinável. O que você pode fazer é se adaptar a essa situação, se adaptar a esse desconforto. Então, uma situação seria fazer treinos de natação seguidos imediatamente de treinos de ciclismo. É claro que a logística disso fica muito difícil. O ideal seria você trazer uma bicicleta em um rolo para perto da piscina, o mais perto da piscina possível, e faça um tiro muito forte ali, talvez de uns 400 metros na natação, e depois já monte na bicicleta e já saia pedalando forte ali, para que você se acostume um pouco com essa transição. Fisiologicamente é difícil de você adaptar, mas você pode estar mais preparado na questão mental para isso. Próxima pergunta do Ítalo Ricardo de Azevedo. Alguma diferença entre o macaquinho com manga e o sem manga, ou trata-se apenas de preferência estética? Existe uma diferença, principalmente aerodinâmica na parte do ciclismo. Estudos aí revelam que a diferença pode ser qualquer coisa entre 6 a 15 watts, o que é uma diferença relativamente grande. Porém, claro que tem a questão também de como que você vai colocar esse macaquinho, se você já vai nadar por baixo do speed suit, do wetsuit. Então não é necessariamente sempre a melhor escolha, principalmente se você for um atleta de prova curta e tiver que colocar esse macaquinho na transição. Se você se agarrar um pouquinho ali, já foi ali os benefícios de aerodinâmica do macaquinho. E claro que também esses benefícios de aerodinâmica são testados em túneis de vento, então é sempre uma velocidade aí mais ou menos de 50 km por hora, e o macaquinho vai estar ali perfeito, né? O que no dia da prova pode ser que tenha alguns amassos ali. Então eu acredito que a melhor em termos de aerodinâmica vai ser mais ou menos metade disso aí. Então qualquer coisa ali entre 3 a 7 e 8 watts. A próxima pergunta é do Carlos Magno Fernandes de Lima. É possível conseguir nadar no mar para quem tem fobia? Carlos, eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu tenho muita experiência em natação em águas abertas, já competi campeonato mundial, já fui triatleta profissional, e mesmo assim eu ainda também fico um pouco preocupado sempre que eu vou fazer um treino em águas abertas. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu recomendo que você assista, que vai te ajudar um pouquinho. Próxima pergunta do Ronan Júnior. Durante o 70.3, Ironman 70.3, pode usar fones de ouvido? Não. Eu não sei de nenhuma competição que permite o uso de fone de ouvido, na parte do ciclismo. Algumas provas da franquia Challenge permitem usar na parte da corrida, porém no ciclismo eu acredito que por questão de segurança não é permitido. Inclusive, se você tiver o costume de usar isso em treinos também, eu recomendo, se você estiver treinando na rua, usar aí somente em um lado, talvez o lado ali do acostamento, e deixar o outro lado livre, para que você consiga ali ouvir se tiver alguma coisa, alguma preocupação, que você tem que ficar um pouco mais atento. A próxima pergunta do Jafa S2, eu queria dicas de alimentação. É um assunto muito abrangente e que é muito pessoal também. Então, a primeira sugestão que eu faria seria consultar com um nutricionista, que isso vai acelerar o seu aprendizado sobre o assunto. Eu também vou deixar aqui embaixo a nossa playlist sobre os vídeos de nutrição que eu já fiz aqui para o canal, e aquelas dicas básicas de comer alimentos de verdade, evitar aí alimentos com lista de ingredientes muito grandes, né? Alimentos muito processados, e o fundamental é que você estude bastante também sobre o assunto para achar uma estratégia de nutrição que vai ali cair bem para sua rotina. A próxima pergunta do Adonis Vieira: como começar no triatlon para quem não pratica nenhum esporte ainda? Adonis, no seu caso, presumindo que você é totalmente sedentário e quer fazer um triatlon, a minha primeira preocupação seria em relação à lesão na corrida. Então, pensando a partir desse ponto, eu iria te sugerir um programa que teria um foco muito maior na modalidade da natação e do ciclismo, porque aquilo ali você vai entrando em forma, e ter muito cuidado com a sua carga na corrida. E se por acaso você não souber nadar, é mais um motivo ainda
para você focar na modalidade da natação, porque a modalidade da natação do ciclismo, pela falta de impacto, tem muito menos lesão do que na corrida. Então, ter bastante paciência nesse começo, fazer somente algumas corridas muito leves e muito curtas, inclusive talvez incluir um pouco de caminhada aí para você ir se adaptando, e procura aí então caprichar bastante nos seus treinos de natação e de ciclismo, e aos poucos você vai aí pegando jeito e vai conseguir aumentar um pouco a carga de corrida também. A próxima pergunta é do Luiz E. Furtini. Tenho duas bikes, uma Speed e outra Mountain Aro 29, desculpa. Diariamente treino na Mountain nas ruas. A Speed está no rolo. Estou fazendo certo treinando na Mountain? Devo intercalar os treinos entre as duas bikes? Dá muita diferença entre as duas? Olha, depende do seu nível e depende do seu objetivo. E de uma regra geral, quanto mais perto do seu evento, quanto mais perto da sua prova, mais específico deve ser o seu treino. Então é claro que nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo, em julho de 2020, tem esse problema dessa pandemia, acho que não vai ter nenhuma competição por agora, então você pode aí treinar na sua mountain. Eu acredito que ela seja mais segura, principalmente para rodar aí na cidade, freios melhores, é mais resistente aí a buracos, a porradas aí do asfalto. Porém, à medida que você quiser um pouco mais de performance, com mais velocidade para treinar para sua prova, para fazer treinos mais específicos, é importante aí você pelo menos treinar alternando aí as duas bicicletas, se não fazer o contrário, se não treinar mais na bicicleta road, e às vezes você pode dar umas voltas aí na mountain, talvez um treino mais leve, um regenerativo, ou então um longo na trilha para variar um pouquinho. Mas é fundamental também você desenvolver o seu fio para a velocidade da road, porque vai ser bem mais rápido que a mountain, senão vai chegar no dia da competição, você não está acostumado a andar em toda aquela velocidade. Então, sempre tenha certeza que o seu treino vai ser relativamente específico aí, principalmente na véspera da prova. A próxima pergunta é do André Mapurunga. Começando a fazer o triatlon, investe o dinheiro em uma Speed ou pode começar com uma mountain bike? Boa pergunta. A minha resposta seria nenhum dos dois. Na verdade, você pode começar os seus treinos com a mountain bike. Porém, minha opinião pessoal, já aí de mais de 20 anos no esporte, já ajudei muitos atletas, seria já comprar uma bicicleta de contrarrelógio, de triatlon, mesmo que no nível mais de entrada ali, que seja a mais barata possível, porém que tenha aquela geometria de contrarrelógio. A sua performance vai ser muito maior do que numa bicicleta de speed. Então, fica treinando na sua road, economiza mais um pouquinho, e na hora que você tiver a chance, pode ser até uma bicicleta usada inclusive, compra uma bicicleta de triatlon com geometria de contrarrelógio. E a próxima pergunta do Ricardinho RSS. Pergunta sobre provas. Você acredita que esse ano terá alguma na região de São Paulo? Olha, seria um chute eu falar aqui. O que eu acredito que vai acontecer vão ser provas menores, vão acontecer antes das provas maiores. Então, as provas de marca, prova Ironman com 2, 3 mil atletas, eu acredito que vai ser um pouco mais difícil de realizar esses eventos. Porém, provas menores, provas de assessorias, talvez ali com 50, 100, 200 atletas, é o que já está acontecendo. Inclusive agora, o pessoal que segue o canal há mais tempo sabe que eu moro no exterior, eu moro aqui na Tailândia, e a gente já teve provas, semana acho que passada ou retrasada, com 124, que inclusive é um número, uma regra de evento aqui do país. Então o organizador teve esse número, fez ali, respeitou todas as distâncias de isolamento social, tudo mais, bicicletas 2 metros de diferença ali na transição, então será um pouco mais complicado fazer isso numa prova de maior escala. Porém, as provas menores, eu acredito que vai acontecer na Europa, nos Estados Unidos também, já está acontecendo prova em formatos parecidos, quase que como um treino de transição ali, porém com muito menos gente e muito mais cuidados. A próxima pergunta do Darlan Brás. Para iniciantes, qual a melhor bike, o melhor tênis, o melhor relógio de GPS e a melhor roupa para nadar em mar aberto? Eu estou presumindo que seja um wetsuit, né? Então, a melhor bike, a minha sugestão é pegar direto já uma bike de triatlon com uma geometria de contrarrelógio.
o que eu vejo acontece demais, o pessoal inicia com uma bike de estrada, porque tem muita gente que recomenda, começa numa bike de estrada, é mais versátil, é mais segura, e eu concordo com esses pontos. Porém, o que acontece com muita frequência, o atleta ali depois de 6 meses, 1 ano, já fez algumas provas e ele começa a sentir que a bike de estrada é um fator limitante na performance dele, então ele vai ter que comprar outra bicicleta. Então já comece ali talvez com uma bicicleta de entrada de contrarrelógio, que essa bicicleta vai ser o suficiente aí por muito tempo, por muitos anos e por muitas provas, e não vai ser tão limitante quanto a bicicleta de estrada. Sobre o melhor tênis, eu já fiz um vídeo sobre o assunto, de como escolher o seu tênis. É muito individual, é muito personalizado, então eu vou deixar o vídeo aqui na descrição desse vídeo. Assiste que você vai ter uma boa ideia do que funciona melhor para você. O melhor relógio GPS. Considerando que você é um iniciante, já vai ter que comprar a bicicleta, já vai ter que comprar o tênis, eu sugiro o relógio de entrada de triatlon da Garmin, o Forerunner 235, eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição desse canal. É um relógio que vai te atender, porém ele aí é metade do preço dos relógios que tem mais funcionalidades. E a melhor roupa para nadar no mar? Já fiz um vídeo sobre o assunto também, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vá lá e aprende um pouquinho e assim você vai ter mais informação para tomar a decisão do que comprar. A próxima pergunta é do Fabiano B. Freitas. Quais as configurações de equipamento mínimas de uma bike para se fazer um Ironman 70.3? Olha, não existe uma configuração mínima. Inclusive, eu até imagino que você possa competir de mountain bike. É claro que você vai ter uma perda de performance muito grande e o Ironman tem um cut-off, né? Um limite de prova, e que dependendo do seu nível, eu estou presumindo que você é um atleta iniciante, pode ser que você não atinja esse limite. Então, qualquer bicicleta, eu acredito ser legal. É claro que vale também consultar as regras das provas, mas como eu já falei aqui nesse vídeo mais de uma vez, eu sugiro uma bicicleta específica para triatlon, porém de um nível de entrada ali. Você procura a bicicleta com uma geometria de triatlon de contrarrelógio, e se você não quiser gastar muito, não precisa, pode pegar a mais barata da linha, independente da marca. A marca nem é tão importante assim, geralmente é mais a geometria de contrarrelógio que manda. A próxima pergunta é do José Mo Júnior. Já corro e decidi entrar para o triatlon meses antes da pandemia. Como ajustar a rotina somente com a bike e a corrida? Olha, então eu estou presumindo que você não é um bom nadador, não sabe nadar direito. Nesse caso, por ser um atleta iniciante, eu iria te sugerir, esquece um pouco a natação, você vai ter tempo de depois aprender a nadar. No seu caso, se você quiser aprender mesmo, estiver iniciando no esporte, aproveita esse break que você teve aí fora da piscina e talvez inicie já com algumas aulas de natação, porque aquilo vai te ensinar meio que do zero. Você esquece os seus hábitos antigos de natação e você já volta, trabalha se possível com um professor, seja em aula, seja um professor particular, para que você aprenda a nadar ali quase que do zero. Então você pode desenvolver a sua natação. Por enquanto, foque aí nos seus treinos de corrida e de ciclismo. Como você já é um corredor, talvez inicie com um programa que tem um foco na corrida, que você já tem experiência, e aos poucos você vai introduzindo um pouco mais de carga de ciclismo. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um programa que a gente oferece com foco na corrida, porém ele te dá um pouco ali de treinos também de natação, de ciclismo. É claro que a natação você vai ter que pular pelo menos por enquanto. A próxima pergunta é do William S. Ribeiro. A impressão ou é verdade que apenas após 20, 30 minutos o corpo acha a biomecânica perfeita da corrida, mesmo fazendo educativos durante a semana? E é normal. E a questão do aquecimento, né? Você demora um tempo até que você esteja 100% preparado para executar a sua melhor performance. Inclusive é por isso que atletas que fazem provas de contrarrelógio individuais, às vezes o aquecimento é até mais longo do que o próprio evento. Então, um atleta de altíssima performance
de uma prova de 5 km, de uma prova de 3 km, ele vai gastar mais tempo no aquecimento do que na própria prova, porque vai demorar, ele quer ali fazer toda a ativação de técnica, aumentar um pouco a frequência cardíaca, deixa o músculo ali com um pouco mais de sangue, fazer alguns tiros para ativar ali a musculatura, até que então você comece ali a sua prova. É claro que você não precisa fazer isso para todos os treinos, mas um aquecimento aí do que você falou ali, de pelo menos uns 15 minutos, é sempre interessante para que você ali comece a aquecer antes de iniciar a sua série principal. Inclusive eu já falei sobre isso aqui, sobre como estruturar uns treinos de corrida. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, vá lá para você aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. A próxima pergunta do Pérez Peter no final da bike: eu devo soltar do drop e segurar o guidão na manete por causa do encurtamento do pessoas, impedindo uma anteriorização do tronco na corrida, ou não faz diferença devido à força aplicada em posição aero? O que eu penso nessa situação é que se você está tendo algum problema na hora de iniciar a corrida após a bike, você pode trabalhar isso um pouco nos treinos de transição. Então, primeiro que sim, todo mundo vai sair para correr meio esquisito. Você sair para correr depois de ter feito um pedal ali com uma intensidade relativamente alta, vai ser sempre... muita gente fala que eu saio para correr como se eu estivesse meio que flutuando, você não sente as pernas direito, então isso é muito normal. Então, se você estiver tendo alguma dificuldade, o que eu sugiro é você trabalhar muito as transições. Então, no mínimo, seria um treino de corrida após o seu treino de ciclismo, e se você quiser acelerar um pouco esse processo, adaptar um pouco mais, faça com mais frequências e tente também fazer essa transição o mais rápido possível, porque é claro que é uma questão logística, às vezes é difícil, às vezes você tem que chegar em casa, pegar o elevador, trancar a bicicleta em casa, pôr o tênis, descer com o elevador, sair para correr, mas se possível, tente agilizar um pouquinho esse processo, talvez até numa própria academia, usando uma bicicleta de spinning e depois correndo ali na esteira, para que você acostume um pouco com essa troca. A última pergunta do Diego N. Carvalho: qual o jeito certo de colocar os óculos de natação para não entrar água? Diego, o segredo está na hora de comprar os óculos. Eu já fiz um vídeo sobre o assunto, eu vou deixar um link aqui embaixo, então vai lá e assiste. Você, na hora de você escolher um óculos apropriado para você, a grande chance é que você não vai ter problema com esse tipo de óculos em relação à água entrando no óculos e tudo mais. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Não deixe também de assinar o nosso canal. E se você quiser saber alguma outra coisa, alguma pergunta que você tiver, deixa aqui nos comentários desse vídeo. No quadro do mês que vem eu vou responder. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. Eu sugiro também que você faça o download gratuito do nosso e-book Segredos do Triatlon. O link está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima e bons treinos!